Um salve pra geral, eu sou a Paula Cristina e aqui hoje no Onde Está o Controle temos o Watchmen, a série mais premiada do Emmy, que teve um papel fundamental na divulgação do massacre de Tulsa que destruiu a comunidade preta mais próspera dos Estados Unidos. Fique à vontade, o vídeo já vai começar, porque hoje no Onde Está o Controle tem o Watchmen e o massacre de Tulsa. É inspirado numa collab que eu assisti lá no canal da Mikan, com participação do Michel Aroucha, que são dois especialistas em Watchmen. Se você gosta desse tipo de conteúdo, para fortalecer esse canal aqui, já se inscreva agora, ative as notificações, porque em Onde Está o Controle tem vídeo semanalmente. Novamente, a gente escutou muito de Watchmen esse ano. A série da HBO virou a queridinha do Emmy. Além de ser a mais indicada, foi a que teve o maior número de premiações, levando 11 estatuetas para casa, incluindo de melhor minissérie de 2020. Desculpe, se você não assistiu a série, aqui hoje não tem spoiler. Essa não é a primeira vez que a gente vê o Watchmen nas telas. Em 2009, o Zack Snyder, ele fez um filme dos Vigilantes Mascarados, mas na época dividiu opiniões porque os fãs raiz da série não gostaram do final justamente porque ele é modificado. Quando eu assisti, eu gostei muito do filme porque eu não conhecia HQs, e quando logo saiu na imprensa que a HBO ela ia fazer uma minissérie de Watchmen, os fãs novamente ficaram indignados e pensaram, mano, isso não vai dar certo. E eu super entendo, porque já foi comprovado que quando se reinventa os clássicos, na maioria das vezes, de verdade não dá certo. Mas o Watchmen, para surpresa de geral, foi um grande sucesso. A maior parte da história de Watchmen se passa na cidade de Tulsa, onde a força policial precisa usar máscaras para proteger a sua identidade, ao mesmo tempo que luta contra um grupo de supremacistas brancos que tem inspiração na Ku Klux Klan, chamado a Sétima Cavalaria. Justamente por Watchmen se apropriar também das tensões raciais que aconteceram no início do século XX nos Estados Unidos e tensões raciais atuais, que logo na primeira cena de Watchmen a gente vê um terrível massacre, que é o massacre de Tulsa. E aí, muitos americanos começaram a se questionar depois do episódio se realmente aquele massacre aconteceu ou se era apenas ficção. E sim, infelizmente, o massacre de Tulsa foi real. Em 1921, a cidade de Tulsa era uma cidade moderna, porque anos antes tinha descoberto poços de petróleo na cidade. Isso acabou enriquecendo tanto os moradores brancos como moradores pretos que tinham terras na área. Mas a cidade era totalmente segregada, como a maioria das cidades dos Estados Unidos. Então existiam dois bairros que era onde os negros moravam, que era o Norte Tulsa e o Greenwood. Greenwood, na época, tinha o apelido de Black Wall Street, justamente por ter muitos médicos, advogados, dentistas e principalmente muitos empresários negros. Era uma área de 40 quarteirões e contava com 200 estabelecimentos comerciais, e dentro de Greenwood tinha até um cinema, que naquela época era muito raro para um bairro preto. Então era um ecossistema que funcionava muito bem na prática, o dinheiro era do preto, voltava para o preto, era um belo exemplo de black money, além de gerar uma rede de emprego muito grande dentro do bairro. Mas existia muito ressentimento com a galera branca, né? Até porque a escravidão tinha sido abolida recentemente e o pessoal branco não admitia que Greenwood fosse um bairro tão bem sucedido. Raiva, todo esse racismo, ele explodiu mesmo no dia 30 de maio de 1921, quando um jovem graxate preto chamado Dick Rowland, ele
precisava usar o banheiro, e como a cidade ela era segregada, existia somente um banheiro na cidade onde os pretos podiam usar. Ele entrou no elevador e a gente não sabe mais ou menos o que aconteceu, mas parece que ele pisou no pé da acionista, que era uma mulher branca chamada Sarah Page, e na hora a Sarah se assustou, ela deu um grito, e o Dick, sabendo que ia ter uma grande confusão, saiu correndo. No outro dia foi feito um relatório, porque já estava uma grande fake news na cidade, de um simples pisão no pé. O Dick estava sendo acusado de agressão sexual e de agressão física, e aí os policiais foram no bairro de Greenwood, prenderam o Dick, chamaram a Sarah na delegacia, e ela disse que não, que tudo tinha sido um mal-entendido, mas já era tarde demais, porque um dos jornais da cidade escreveu uma matéria muito difamatória falando mal do Dick, dizendo que homens armados estariam na porta da delegacia, que ele tinha que ser entregue para que fosse feita a justiça. E naquela época a gente sabe que os linchamentos nos Estados Unidos, em alguns estados dos Estados Unidos, era permitido por lei, e a galera preta de Greenwood, né, principalmente os homens que eram ex-veteranos de guerra, eles foram armados para a porta da delegacia, porque eles sabiam que o Dick ele seria espancado e seria morto, e aí teve um confronto entre a galera preta e a galera branca racista na frente da delegacia, só que como o pessoal de Greenwood eles estavam em menor número, eles foram embora. Mas o pior só estava acontecendo, que na noite, né, do dia 30, uma multidão de pessoas enfurecidas, racistas, invadiram o bairro, né, destruindo tudo que eles viam pela frente. Então, muitos comércios foram saqueados, as casas foram queimadas, a galera, apesar de estar no menor número, a galera de Greenwood, eles resistiram bravamente, eles defenderam suas famílias, seus negócios, mas o pessoal de Tulsa, eles estavam até com um avião particular, onde eles, em Watchmen é mostrado essas cenas, né, que eles bombardearam a cidade, então eram 40 quarteirões, somente 5 quarteirões restaram, porque 35 quarteirões viraram ruína, destruição total. E naquele dia morreu uma galera. Oficialmente, nos registros, eles falaram que morreram apenas 39 pessoas, né? Que já é um número bem alto, mas morreram jovens, crianças, idosos, mulheres, e os historiadores dizem que esse número ele é muito maior, que passa de 300 pessoas, porque ficou muita gente ferida, nenhuma pessoa branca foi responsável pelo aqueles ato de ódio. Os pretos de Greenwood, a maioria foram presos e ficaram dias na prisão, e eles tinham que recomeçar tudo do zero, mas eles conseguiram reconstruir o bairro sem a ajuda do governo. Ninguém da cidade de Tulsa ajudou nessa reconstrução, né? Mas infelizmente Greenwood nunca mais foi como era antes. Então eu fico imaginando, né, porque foi um ato genocida totalmente planejado, porque a galera não estava lá só por causa do Dick ou por causa da Sarah, até porque foi comprovado que o Dick ele era inocente. Então eu fico pensando como que seria, né? Porque naquela época, se você era preto, era muito bacana morar em Greenwood, porque era um bairro muito próspero. Então, como seria se bairros como Greenwood se espalhasse por toda a América, né? Porque a gente sabe que lá nos Estados Unidos tem muitos empresários que são pretos, até por causa da segregação racial, não teve uma união econômica, então eles eram obrigados a ter seus próprios negócios, só que é um dinheiro que ele é movimentado dentro da comunidade preta, mas ele não fica dentro daquela comunidade, ele sai muito rápido dali, que era o que não acontecia em Greenwood, né? Então imagina se tivesse outras comunidades
pretas tão próspera como Greenwood. Foi um ataque muito bem orquestrado, porque, mano, como que você tem um avião, sabe? Como que você arruma um avião de última hora para fazer esse genocídio? Era uma limpeza étnica, racial, dentro do bairro, né? Eles queriam expulsar a galera dali. Essas cenas, elas foram muito bem retratadas no primeiro episódio, no episódio piloto de Watchmen, e você sente toda aquela aflição, toda aquela dor dos moradores de Greenwood. Imagina passar por isso por quase 24 horas sem interrupção, porque foi o ataque, ele durou quase 24 horas. Decretada na cidade, lei marcial, porque a parada saiu tão do descontrole assim que as tropas tiveram que cercar o bairro, mas já era tarde demais, né? Na verdade, o governo ele já sabia que estava acontecendo aquilo, já sabia que tinha uma galera morrido, mas aí, como estava tudo muito descontrolado, eles cercaram o bairro para proteger a integridade dos sobreviventes que só ficaram com a roupa do corpo. E como eu disse, Greenwood nunca mais voltou a ser o que era. E durante muito tempo teve uma lei de silêncio na cidade, que anos antes da série tinha um jornalista branco que ele queria escrever, fazer uma matéria sobre o massacre de Tulsa, mas ele foi ameaçado. Então existia até muito pouco tempo uma lei do silêncio lá onde não se podia falar sobre o assunto. Aí, graças a um Twitter da Regina King, que é a atriz que também ganhou um Emmy pelo Watchmen, ela faz na série Sister Night, e aí ele disse no Twitter que eram fatos reais, né, que aquele massacre realmente aconteceu, e muitos americanos ficaram chocados, porque a grande maioria não sabia dos livros de história dos americanos. Mas depois da série se começou a falar muito do massacre de Tulsa. Tem um pessoal que é descendente dos sobreviventes, eles entraram com uma ação pedindo reparações, né, para que seja feita a justiça. Também tem uma sobrevivente, ela tem 105 anos. Na época ela disse que ela era pequenininha, mas ela lembra que a casa da avó dela foi totalmente destruída, que eles perderam absolutamente tudo, e que quando ela andava pelas ruas do bairro ela via muitos corpos queimados, empilhados, e ela tem esses flashbacks até hoje. Até agora nenhuma pessoa recebeu uma indenização, mas eu acho que com o Watchmen ganhando tantos prêmios esse ano no Emmy, vai ajudar, né? O Damon Lindelof, que é o showrunner da série, no dia do Emmy ele estava com a camiseta Se Lembre Tulsa 21. Ele disse que agora que o pessoal já sabe a verdade, essa história não pode cair no esquecimento, que o governo dos Estados Unidos ele precisa fazer leis de reparação para os afro-americanos, né? Recentemente outra série que é Lovecraft Country. Se você não conhece essa série, pelo amor de Deus, vai assistir, que é tudo de maravilhoso que está rolando na televisão agora. Também citou o massacre de Tulsa, e o massacre de Tulsa no enredo vai ser muito importante para desvendar o mistério na série. E isso só comprova como a arte é importante para que a gente não só tenha entretenimento, mas também que aprenda a história, e que a gente não pode deixar histórias como essa se repetirem. O Watchmen ainda é muito presente em 2020, principalmente um ano que Black Lives Matter ele não só explodiu nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro. E aí, graças à série, o governo de Tulsa abriu uma investigação para saber o real número dos mortos daquele dia, né? Porque não foram só 39 pessoas que morreram, as pessoas sumiram, foram enterradas como indigentes, e os descendentes, eles querem não só reparações, mas também explicações. A série inteira, ela é cheia de referências históricas,
Cada episódio ele é único, ele te propõe uma experiência muito prazerosa e o Watchmen mereceu cada indicação que ela recebeu e cada premiação que ela recebeu. Fora os dois protagonistas que são pretos e eles também levaram o Emmy para casa. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Se você gostou desse vídeo e você quer outros vídeos como esse, se inscreva no canal, porque semanalmente eu posto vídeo. Fortaleça onde está o controle e a gente se vê no próximo vídeo.